Ele riu na frente de todo mundo e disse: "Liga para quem quiser." O velho pai pegou o celular e discou um número. E a voz que saiu daquele aparelho fez o milionário arrogante perder o chão. O que aconteceu depois mudou tudo o que ele pensava saber. Renato Cavalcanti não entrava numa sala sem que todo mundo soubesse disso. Não era arrogância barata, não era pose de novato querendo aparecer. Era algo construído ao longo de anos, tijolo por tijolo, contrato por contrato, até virar uma segunda pele. Ele entrava e o ambiente mudava. As conversas abaixavam, os ombros endireitavam, os olhares seguiam. Era o tipo de presença que não precisava anunciar nada, porque já dizia tudo antes de abrir a boca. Naquela manhã, a sala de reuniões do 18º andar da Cavalcanti Incorporações estava cheia do jeito que Renato gostava. Mesa longa de carvalho escuro, cadeiras de couro enfileiradas dos dois lados, ar condicionado na temperatura exata, café fresco na bandeja de prata. Do outro lado do vidro, a cidade se espalhava lá embaixo como um mapa vivo, e Renato olhava para tudo aquilo com a satisfação de quem construiu cada pedaço desse cenário com as próprias mãos. Ao menos era o que ele contava para si mesmo. Os investidores estavam sentados quando ele entrou. 6 homens e 2 mulheres. Todos de empresas grandes, todos ali porque queriam uma fatia do novo empreendimento que a Cavalcanti estava lançando. Um complexo residencial e comercial que prometia mudar o skyline da cidade. O maior projeto da história da empresa. O maior projeto da história de Renato. Ele cumprimentou cada um pelo nome, sem consultar nada, sem hesitar. Sabia os nomes, sabia as empresas, sabia os interesses de cada pessoa sentada ali. Esse era o tipo de detalhe que separava Renato da maioria. Ele se preparava. Ele sempre se preparava. A apresentação começou e fluiu com a precisão de quem ensaiou cada pausa, cada número, cada virada de slide. Renato falava e as pessoas ouviam com aquela atenção de quem está diante de algo que vale dinheiro. Gráficos de crescimento, projeções de retorno, renders do projeto com aquela iluminação dourada que fazia tudo parecer ainda mais grandioso do que já era. A sala estava na palma da mão dele, e ele sabia. Foi nesse momento que a porta se abriu com um rangido discreto. Bruno, o assistente mais novo da empresa, entrou com o rosto de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Deu 2 passos, parou, esperou Renato terminar a frase. Renato não terminou a frase. Olhou para Bruno com aquela expressão que não precisava de palavras. A expressão que dizia: "Isso precisa ser agora?" Bruno se aproximou e sussurrou baixo o suficiente para não atrapalhar, alto o suficiente para Renato ouvir claramente. "Tem um senhor na recepção. Já é a 3ª vez que ele pede para entrar. A Márcia pediu para eu avisar porque ele disse que não vai embora sem falar com o senhor." Renato não piscou. "Nome?" "Alcides. Ele disse que o senhor sabe quem ele é." Alguma coisa passou pelo rosto de Renato naquele instante. Rápida demais para os investidores notarem. Rápida demais para Bruno entender, mas estava lá. Um tremor pequeno, quase invisível, como uma rachadura que aparece no teto antes de tudo desabar. Ele se recompôs em menos de 1 segundo. "Manda ele esperar", Renato disse, e a voz saiu firme, sem nenhuma hesitação. Bruno não saiu. "Senhor, ele está insistindo bastante. E a Márcia disse que ele tem uma aparência, ele parece precisar de ajuda." Renato soltou uma risada curta. Não foi uma risada constrangida, não foi uma risada nervosa. Foi a risada de alguém que acha a situação genuinamente cômica e fez questão que todos na sala ouvissem. Pegou o contrato que estava sobre a mesa, segurou com as 2 mãos na frente dos investidores, como se estivesse emoldurando a absurdidade do momento. Um senhor que aparece sem aviso, sem agenda, sem convite, e acha que pode interromper uma reunião de 20 milhões de reais. Ele balançou a cabeça devagar, ainda sorrindo. "Liga para quem quiser, Bruno.
Fala com a segurança, fala com a Débora, fala com quem você precisar falar, mas eu não saio daqui agora. Algumas pessoas na mesa esboçaram um sorriso. O clima de tensão se quebrou. Bruno assentiu, virou para sair. Foi quando a porta se abriu de novo. E desta vez ninguém tinha mandado abrir. O homem que entrou não tinha pressa nenhuma. Andava devagar, não de fraqueza, mas com a calma de quem não deve satisfação a ninguém. Roupas simples, surradas pelo tempo, uma mochila velha pendurada num dos ombros. Cabelo branco, barba por fazer, mãos grossas de quem conheceu o trabalho pesado. Ele parou no meio da sala, olhou ao redor sem se intimidar com nada que viu, e depois fixou os olhos em Renato. E Renato parou de respirar. Não foi metáfora, não foi exagero. Ele literalmente prendeu o ar. Porque aquele rosto, mesmo depois de mais de 15 anos, mesmo com mais rugas e mais branco no cabelo, era impossível de não reconhecer. Era o rosto que aparecia nos sonhos que ele não contava para ninguém. Era o rosto que ele tinha aprendido, com muito esforço e muito tempo, a deixar enterrado. Alcides, seu pai. Pai. A palavra saiu sozinha, quase sem som, como se a boca tivesse falado antes que a cabeça autorizasse. Ninguém na sala entendeu o que estava acontecendo. Os investidores se entreolharam. Bruno ficou parado na porta sem saber se ficava ou saía. O silêncio foi tão pesado que o ar-condicionado parecia barulhento. Alcides não disse nada. Não explicou, não pediu desculpa por entrar. Não se constrangeu com as 8 pessoas de terno que estavam olhando para ele. Apenas abaixou a mochila devagar, colocou a mão dentro e tirou um celular simples, daqueles com botões grandes, a tela riscada de tanto uso. Discou um número que claramente sabia de cor. Esperou 2 toques e colocou no viva voz. O som preencheu a sala inteira, uma voz de mulher. Fraca, sim, mas presente. Viva, real. Uma voz que Renato reconheceu antes mesmo de escutar a primeira palavra completa. Porque existem vozes que a gente não aprende, que a gente nasce sabendo. Renato? A voz perguntou o nome dele com aquela ternura específica que só uma mãe tem. Meu filho, é você? O contrato caiu da mão de Renato sem que ele percebesse. Escorregou devagar, bateu na beirada da mesa, deslizou até o chão. E ninguém na sala se moveu para pegar, porque todos estavam olhando para o homem que 3 minutos atrás havia rido na frente de todo mundo. O homem que controlava cada detalhe de cada reunião. O homem que não deixava nada escapar. Esse homem estava com os lábios tremendo, os olhos cheios e a voz que ele não conseguia mais encontrar. Porque a mulher do outro lado daquela linha era sua mãe. A mãe que Renato tinha chorado como perdida. A mãe que alguém, um dia, olhou nos olhos dele e disse que tinha partido para sempre. E ela estava ali, viva, perguntando o nome do filho com a voz de quem esperou por aquele momento por mais tempo do que qualquer pessoa deveria esperar por qualquer coisa. A sala inteira sentiu, mas ninguém entendeu. E Renato, pela primeira vez em 15 anos, não tinha nenhum controle sobre absolutamente nada. A reunião acabou sem acabar. Os investidores foram saindo um por um, trocando olhares, sem saber direito o que tinham presenciado. Ninguém fez perguntas. Ninguém teve coragem. Bruno recolheu os materiais da mesa em silêncio, pegou o contrato do chão com cuidado, como se fosse algo frágil, e saiu fechando a porta devagar. Débora ficou parada encostada na parede do fundo da sala, os braços cruzados, o rosto neutro demais para ser inocente. Renato não se mexeu por um tempo. Ficou de pé, de costas para a janela, olhando para o pai como se estivesse tentando confirmar com os próprios olhos que aquilo era real. Alcides continuou em pé no meio da sala, sem pressa, sem ansiedade, com a mochila velha de volta no ombro e o celular guardado no bolso. A ligação tinha encerrado, a voz tinha sumido, mas o que ela deixou no ar não ia a lugar nenhum tão cedo. Todo mundo pode sair, Renato disse, e a voz saiu rouca, diferente, como se ele tivesse voltado de algum lugar distante.
Débora não saiu. Renato, os investidores precisam de um retorno ainda hoje sobre... Débora. Ele não levantou o tom. Não precisou. Sai. Ela saiu. E pela primeira vez em muito tempo, obedeceu sem contra-argumento. Pai e filho ficaram sozinhos na sala maior da empresa, com a cidade lá embaixo, indiferente, continuando a girar do jeito que sempre girou. Renato puxou uma cadeira e sentou. Não na cabeceira, onde sempre sentava. Sentou no meio, como qualquer pessoa. Alcides puxou a cadeira da frente e sentou também. Colocou a mochila no colo e esperou. Ela está viva, Renato disse. Não foi pergunta. Está, Alcides respondeu. Mora a 400 quilômetros daqui. Num lugar pequeno, simples, mas está bem. Renato ficou olhando para as mãos. Aquelas mãos que assinavam contratos milionários, que apertavam as mãos dos homens mais poderosos da cidade, que construíram tudo que existia naquele andar. Estavam tremendo levemente, e ele não fazia nada para esconder. Quem me disse que ela tinha partido? Ele começou e parou, recomeçou. Eu fui informado, recebi a notícia, havia um documento, havia... Ele fechou os olhos por um segundo. Como ela está viva, pai? Alcides abriu a mochila. Tirou um envelope pardo, gasto nas bordas, do tipo que já foi aberto e fechado muitas vezes. Colocou sobre a mesa sem floreio nenhum. Tudo que você precisa entender está aqui dentro, ele disse. Mas antes de você abrir isso, eu preciso que você me ouça, porque tem coisa que documento nenhum explica. Renato olhou para o envelope. Não estendeu a mão ainda. Fala, ele disse. Alcides respirou fundo. Tinha esperado por esse momento durante anos. Tinha ensaiado o que ia dizer em noites de insônia, em viagens longas, em silêncios que ninguém via. Mas agora que estava ali, as palavras saíram simples, sem ensaio, do jeito que a verdade costuma sair quando finalmente decide aparecer. Quando você tinha 23 anos e acabou de abrir a empresa, sua mãe ficou doente. Não foi grave no começo. Era uma condição que precisava de acompanhamento, de cuidado, de tempo. Ela não queria te preocupar. Você estava começando, estava com aquela energia que a gente só tem uma vez na vida. E ela dizia que não queria ser o peso que ia te puxar para baixo. Renato fechou os olhos. Lembrava daquela época. Lembrava da energia do medo misturado com ambição, das noites sem dormir, planejando cada passo. Débora apareceu nesse período. Alcides continuou. Você lembra como ela entrou na sua vida? Ela era consultora. Você sabe disso. Era consultora. Alcides repetiu devagar. E em menos de 1 ano, virou sua sócia. E em 2 anos, era a pessoa mais próxima de você dentro da empresa. Ele pausou. Mais próxima do que eu. Mais próxima do que sua mãe. Renato abriu os olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que Débora conheceu sua mãe naquele período. Foram apresentadas por uma conhecida em comum. E sua mãe, que era uma mulher aberta, que confiava nas pessoas com uma facilidade que às vezes assustava, deixou essa mulher entrar. Alcides olhou direto para o filho. Débora foi a pessoa que chegou até você com a notícia de que sua mãe tinha partido. A sala ficou em silêncio absoluto. Renato se lembrava daquele dia com uma precisão cruel. Lembrava onde estava, o que vestia, o cheiro do café que esfriou na xícara enquanto ele ouvia. Lembrava da voz de Débora, firme, cuidadosa, com aquela expressão de quem estava cumprindo uma obrigação difícil. Lembrava de ter agradecido a ela por ser forte quando ele não conseguia ser. Lembrava de ter chorado no banheiro da empresa por 40 minutos e de ter voltado para a mesa como se nada tivesse acontecido, porque era isso que ele sabia fazer. Ela mentiu para mim, ele disse, não como acusação ainda, como alguém que está testando o peso de uma frase antes de acreditar nela. Ela mentiu para você. Alcides confirmou, sem drama, sem ódio na voz, com a tristeza seca de quem carrega uma verdade pesada há tempo demais. Sua mãe não partiu, sua mãe foi afastada, com uma história que foi construída com cuidado,
com documentos que pareciam reais, com detalhes que faziam tudo soar verdadeiro demais para ser questionado. Por quê? A palavra saiu pequena, quase infantil. Alcides abriu as mãos em cima da mesa, porque naquela época sua mãe tinha começado a perceber algumas coisas sobre os negócios que Débora estava estruturando junto com você. Coisas que não fechavam. Sua mãe não entendia de empresa, mas entendia de gente, e ela estava desconfiada. Renato se levantou. Não conseguia ficar sentado. Foi até a janela, ficou de costas para o pai, olhando para a cidade lá embaixo. O mesmo cenário de sempre, o mesmo skyline que ele conhecia de cor, mas algo naquele vidro estava devolvendo um reflexo diferente. Eu tentei chegar até você, Alcides disse para as costas do filho. Muitas vezes. Escrevi, liguei, mandei recado por gente de confiança. Durante anos, Renato, não foram uma ou duas tentativas, foram muitas. Eu nunca recebi nada. Eu sei, porque eu também fui bloqueado. A voz do pai ficou mais baixa, mas não fraquejou. Cada mensagem que eu mandei foi interceptada. Cada ligação que eu fiz para os números da empresa foi encaminhada para alguém que dizia que você não queria contato. Chegaram a me dizer numa ocasião que você mesmo tinha pedido para não ser incomodado por mim. Renato virou para o pai. Eu nunca pedi isso. Eu sei, Alcides disse simplesmente. Eu sei que você não pediu, mas na época eu não tinha como provar. E tem uma coisa que destrói a gente mais do que qualquer briga, mais do que qualquer discussão. É o silêncio. É achar que a pessoa que você ama escolheu ficar longe. Renato voltou para a cadeira. Sentou pesado, como alguém que acabou de carregar algo muito longe. E a minha mãe ficou sabendo de tudo isso? Aos poucos. Sua mãe é uma mulher forte, mas aquilo pesou. Ficar longe de você não foi escolha dela, foi uma situação que foi criada para parecer escolha dela. Quando ela entendeu o tamanho do que tinha acontecido, já tinham se passado anos, e ela tinha medo. Alcides parou. Medo de chegar até você, depois de tanto tempo, e você não acreditar. Medo de que alguém tivesse plantado uma versão de quem ela era que ela não conseguiria desfazer. Ela tinha medo que eu não acreditasse nela. Renato repetiu devagar. Tinha. E eu vou ser honesto com você, filho. Eu também tive esse medo. Por isso eu vim do jeito que vim. Sem avisar, sem pedir permissão, sem esperar o momento certo. Porque momento certo com esse tipo de coisa não existe. Existe o momento em que você decide que a verdade vale mais do que o conforto de todo mundo. Renato ficou olhando para o pai durante um longo momento. Para aquelas roupas simples, para aquelas mãos calejadas, para aquele rosto que tinha 15 anos a mais do que a última vez que ele tinha visto de perto. Pensou em quantas reuniões tinha feito naquela sala, quantos contratos tinha assinado, quantas vezes tinha olhado pela janela sentindo que tinha chegado onde queria chegar. E pensou em quantas vezes, no meio de tudo isso, tinha sentido um vazio que nenhuma conquista conseguia preencher. Tem mais coisa que eu preciso saber? Ele perguntou. Alcides empurrou o envelope pela mesa. Tem, mas parte do que está aqui dentro você vai precisar de alguém de confiança para entender. Não de alguém da empresa. Alguém de fora. Você está falando de advogado. Estou falando de alguém que ainda não foi tocado por nada disso. O pai se levantou, colocou a mochila no ombro com a mesma calma com que tinha entrado. Eu vim aqui porque sua mãe esperou tempo demais. Porque eu errei em não forçar esse encontro antes, e eu tenho que viver com isso. Mas não vim para destruir o que você construiu, Renato. Vim porque alguém dentro dessa empresa está usando o seu nome para fazer coisas que você não sabe que estão sendo feitas. Renato olhou para ele. Como você sabe disso? Porque a mesma pessoa que afastou sua mãe não parou por aí. Alcides caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta. Abra o envelope, leia com calma. E quando você encontrar o nome Cláudia nos documentos, não ignore. Ela sabe coisas que vão mudar a forma como você enxerga os últimos 15 anos. Ele abriu a porta e saiu.
sem drama, sem olhar para trás, com a leveza estranha de quem finalmente depositou um peso que estava carregando faz tempo demais. Renato ficou sozinho na sala. O envelope estava na mesa, na sua frente, simples e pesado ao mesmo tempo. Lá fora, pelo vidro, a cidade continuava. Os carros, os prédios, o movimento, tudo igual. Ele estendeu a mão, pegou o envelope e abriu. A primeira folha era uma carta. Letra cursiva, papel amarelado pelo tempo. No canto superior direito, uma data de muitos anos atrás. E embaixo, duas palavras que fizeram a sala inteira encolher ao redor dele. Meu filho. Renato fechou os olhos, respirou uma vez e começou a ler. Renato não dormiu naquela noite. A carta ficou aberta em cima da mesa até de madrugada. Ele leu 3 vezes, 4. Perdeu a conta. A letra da mãe era miúda, inclinada para a direita, do jeito que ele lembrava de ver na infância, em bilhetes colados na geladeira, em recados deixados na mochila escolar. A mesma letra, a mesma mão. Só o papel era diferente, amarelado, com as dobras marcadas de quem abriu e fechou muitas vezes antes de guardar. A carta era do dia do seu aniversário. Não de qualquer aniversário, do dia em que ele completou 25 anos. O mesmo dia em que Débora tinha chegado até ele com o rosto composto e a voz cuidadosa para dizer que sua mãe havia partido. Dona Sônia tinha escrito aquela carta naquele exato dia. Estava viva, estava bem, e estava escrevendo para o filho que completava 25 anos sem saber que a mãe estava do outro lado de uma mentira. Renato dobrou a carta com cuidado, colocou dentro do envelope e ficou olhando para a janela até o céu clarear. De manhã, ele chegou na empresa antes de todo mundo. Pediu para Bruno chamar Débora assim que ela chegasse, sem explicar o motivo, sem dar pista nenhuma do que estava sentindo. Enquanto esperava, ligou para um advogado que conhecia há anos, alguém de fora da empresa, alguém que nunca tinha tido nenhuma ligação com Débora. O nome era Matheus Andrade, jovem, meticuloso, com uma reputação construída em cima de uma palavra só: honestidade. Preciso que você analise alguns documentos, Renato disse quando Matheus atendeu. Hoje, se possível agora. Bem, posso estar aí em 1 hora, Matheus respondeu sem fazer pergunta nenhuma. Essa foi a primeira decisão certa que Renato tomou em muito tempo. Débora chegou 40 minutos depois. Entrou na sala com aquela postura de sempre, ombros retos, passo firme, a agenda embaixo do braço como se fosse uma armadura. Sentou na cadeira da frente sem esperar ser convidada, do jeito que sempre fez, e olhou para Renato com uma expressão que tentava ser neutra, mas tinha um esforço visível por trás. Renato colocou o envelope sobre a mesa. Débora olhou para o envelope, depois olhou para Renato, e naquele segundo, alguma coisa no rosto dela mudou. Pequeno demais para a maioria das pessoas notar, grande demais para Renato ignorar. Você sabe o que é isso, ele disse. Não perguntou. Débora respirou fundo. Renato, eu preciso que você entenda o contexto. Você me disse que minha mãe tinha partido. A voz saiu baixa, controlada, sem tremor. Você olhou nos meus olhos e me disse isso. E eu agradeci. Eu agradeci a você por ter me contado. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que aquela sala já tinha guardado. Débora não negou. Isso foi o que mais pesou. Não houve indignação, não houve como você pode pensar isso. Não houve nenhuma das reações que uma pessoa inocente teria. Houve apenas aquela calma calculada de quem já ensaiou esse momento na cabeça e decidiu qual caminho seguir. Eu fiz o que achei que era certo, ela disse. Renato fechou os olhos por um segundo. Abriu. O que você achou que era certo? Sua mãe estava interferindo. Ela tinha começado a questionar decisões, a fazer perguntas para pessoas erradas, a criar um clima de desconfiança num momento em que a empresa precisava de estabilidade. Débora falou com a voz firme, como se estivesse apresentando um relatório.
Eu precisava proteger o que estávamos construindo. Você não estava protegendo nada meu, Renato disse. Você estava me afastando da única pessoa que tinha percebido que algo estava errado. Débora não respondeu. Ela tinha desconfiado de você, ele continuou. E em vez de eu saber disso, eu fiquei 15 anos acreditando que tinha perdido minha mãe. Ele pausou. Deixou o peso daquilo pousar na sala. 15 anos, Débora. Ela olhou para a mesa. Pela primeira vez desde que tinha entrado na sala, não tinha resposta calculada. Foi nesse momento que Matheus bateu na porta. Renato pediu que entrasse. Matheus Andrade tinha pouco mais de 30 anos, jeito quieto, olhos que observavam mais do que a maioria das pessoas percebia. Entrou, cumprimentou os dois com um aceno e ficou de pé perto da porta esperando instrução. Débora, pode sair, Renato disse. Ela se levantou devagar, pegou a agenda, caminhou até a porta e parou com a mão na maçaneta, de costas para os dois. Renato, tudo que eu fiz foi para que você chegasse onde chegou. Eu sei, ele respondeu, e é exatamente isso que me parte. Ela saiu. Matheus ficou olhando para a porta fechada por um segundo, depois olhou para Renato. Posso perguntar por onde começo? Pelo começo de tudo, Renato disse, empurrando o envelope pela mesa, e por tudo que vier depois. Matheus trabalhou durante horas. Renato deixou a sala para ele, pediu que ninguém interrompesse e ficou no corredor com o celular na mão, pensando em ligar para o pai. Não ligou ainda. Havia algo que precisava ser confirmado antes. No fim da tarde, Matheus abriu a porta e pediu que Renato entrasse. Tinha documentos espalhados pela mesa, alguns com marcações a lápis, outros com pequenos papéis coloridos nas bordas. Matheus era daqueles que trabalhava com método, e o método estava visível em cada detalhe daquela organização. Tem irregularidades, ele disse direto, sem rodeio. Não são pequenas. São sistemáticas, distribuídas ao longo de anos, do tipo que só aparecem quando alguém sabe exatamente onde esconder. Renato ficou de pé, de braços cruzados, ouvindo. Existe uma estrutura de valores que saiu da empresa por caminhos que não passaram pela sua aprovação. Contratos com fornecedores que faturam mais do que entregam. Uma conta que recebe uma porcentagem pequena de cada operação grande. Pequena o suficiente para não chamar a atenção. Grande o suficiente para acumular durante anos. Quanto tempo isso está acontecendo? Matheus hesitou. Pelo que consigo ver aqui, desde o início. Renato não falou nada. Ficou olhando para os documentos espalhados na mesa que tinha sido do avô, que ele trouxe do interior quando montou o primeiro escritório, que tinha carregado para cada sede nova da empresa, porque sentia que precisava de algo que fosse só dele naquele ambiente. Uma mesa com história. E agora ela estava coberta de provas de uma traição que tinha começado antes de tudo. Tem mais, Matheus disse, com o cuidado de quem sabe que a próxima frase vai doer. Tem um nome aqui nos registros mais antigos. Uma mulher que assinou como testemunha em 2 dos contratos originais. O nome é Cláudia Ferraz. Renato levantou os olhos. Não sei quem ela é ainda, Matheus continuou, mas o nome aparece num período muito específico, justamente quando as primeiras movimentações irregulares começaram. Pode ser coincidência, pode não ser. Não é coincidência, Renato disse, e foi até a janela. Lá fora, o sol estava descendo atrás dos prédios, tingindo a cidade de laranja e cinza. Aquele prédio que aparecia no horizonte, o mais alto da região, era o primeiro grande empreendimento que a Cavalcante tinha lançado. Renato lembrava da inauguração, lembrava do discurso que fez, lembrava da sensação de que tinha chegado. Pensou na mãe, assistindo aquilo tudo de longe, talvez pela televisão, talvez por fotos de jornal, acompanhando o filho crescer sem que o filho soubesse que ela estava ali. Cláudia Ferraz era amiga da minha mãe, ele disse, sem virar. E se o nome dela está nesses documentos, significa que ela viu coisas que ninguém mais viu. Virou para Matheus. Preciso que você a encontre. Matheus anotou sem perguntar mais nada. Renato olhou de volta para a janela.
para o prédio no horizonte, para a cidade que ele construiu em cima de uma história que tinha sido reescrita sem a sua permissão. O contrato que tinha caído no chão no dia anterior ainda estava sobre a mesa lateral, recolhido por Bruno, dobrado com cuidado. Renato foi até lá, pegou, olhou para as páginas por um momento e colocou na gaveta. Não era hora de assinar nada. Era hora de entender o que tinha sido construído, tijolo por tijolo, em cima de quê? Mateus levou 3 dias para encontrar Cláudia Ferraz. Não foi fácil. O nome era simples, sem registro em redes sociais, sem endereço atualizado nos sistemas que ele consultou. Era o tipo de pessoa que vive longe do barulho do mundo, não por descuido, mas por escolha. Alguém que em algum momento decidiu que ser encontrada facilmente não era uma vantagem. O endereço que Mateus conseguiu levou até uma cidade pequena, a pouco mais de 300 quilômetros da capital. Uma daquelas cidades onde todo mundo se conhece, onde o padeiro sabe o nome dos filhos dos clientes, onde o tempo parece andar diferente. Mateus foi sozinho, de carro, numa manhã de céu aberto. A casa de Cláudia ficava numa rua sem saída, no final de um bairro residencial tranquilo. Muro baixo, jardim cuidado com aquele esmero de quem tem tempo e gosta de usá-lo bem. Uma roseira na entrada, um banco de madeira na varanda. Mateus parou o carro, ficou um segundo olhando para aquela cena e sentiu algo que não esperava sentir. A sensação de que aquela mulher estava esperando. Ele bateu no portão. Esperou. Cláudia Ferraz tinha os cabelos completamente brancos, cortados curtos, e um jeito de se mover que não tinha pressa nenhuma. Abriu o portão, olhou para Mateus com olhos que avaliavam sem hostilidade e disse antes que ele falasse qualquer coisa: "Eu sabia que alguém ia aparecer um dia, só não sabia quando." Mateus ficou parado por um segundo. "A senhora me conhece?" "Não," ela respondeu simplesmente. "Mas conheço o assunto que te trouxe até aqui." Abriu o portão mais largo. "Entra, o café ainda está quente." Sentaram na varanda, com a roseira de um lado e a rua quieta do outro. Cláudia serviu o café sem cerimônia e ficou olhando para o jardim por um momento antes de começar a falar, como alguém que organiza os pensamentos antes de abrir uma gaveta que ficou fechada por muito tempo. "Eu conheci Sônia numa época em que as duas éramos jovens e achávamos que as pessoas eram mais simples do que são." Ela começou. "A gente se tornou amiga da forma que a amizade de verdade acontece, sem forçar, sem esforço, do tipo que dura." "A senhora conheceu Renato também?" "Conheci quando ele ainda era menino. Vinha na nossa casa, comia o que tinha, dormia no sofá quando ficava tarde. Era um daqueles meninos que já tinha uma seriedade nos olhos que a maioria dos adultos não tem." Ela pausou. A Sônia tinha um orgulho daquele filho que ela mal conseguia esconder. Mateus colocou o café na mesa. "Cláudia, o nome da senhora aparece em documentos da empresa de Renato. Contratos do início da Cavalcante Incorporações. A senhora pode me explicar como chegou até esses documentos?" Cláudia respirou fundo. "Posso, porque eu assinei como testemunha, sem saber exatamente o que estava testemunhando." Olhou para Mateus direto. "Uma mulher chamada Débora me procurou. Disse que era sócia de Renato, que precisava de uma testemunha para formalidades de documentação, que era coisa simples, burocrática. Eu conhecia o nome de Renato, confiei que se era algo ligado a ele estava tudo bem e assinei. Quando a senhora percebeu que não estava tudo bem? Quando Sônia me ligou desesperada, algumas semanas depois, dizendo que havia documentos com irregularidades sendo registrados no nome da empresa do filho dela. Ela tinha conseguido ver alguns papéis por acaso, não me pergunta como, e o que ela viu a assustou." Cláudia levantou e disse: "Espera aqui." Voltou 3 minutos depois, carregando uma caixa de papelão fechada com fita adesiva amarelada pelo tempo. Colocou sobre a mesa da varanda com um cuidado que deixava claro que aquilo não era papelada qualquer. "Sônia me mandou isso para guardar.
Disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu não entregasse para ninguém que não fosse o próprio Renato ou alguém de confiança dele. Empurrou a caixa em direção a Mateus. Acho que você é essa pessoa. Mateus abriu a caixa devagar. Dentro havia documentos, alguns em envelopes separados, outros soltos com clipes enferrujados. Havia também um maço de cartas amarradas com um barbante simples. Mateus contou rapidamente. Eram muitas, dezenas, cada uma com uma data no canto superior, distribuídas ao longo de anos. São cartas que Sônia escreveu para Renato, Cláudia disse sentando de volta. Ela escrevia e me mandava porque não tinha como enviar diretamente. Cada vez que tentava algum contato, era bloqueada. Então ela escrevia e guardava, como se um dia ele fosse ler. A voz de Cláudia ficou um pouco mais baixa. Eu acho que escrever era a forma dela de continuar sendo mãe mesmo sem que ele soubesse. Mateus ficou olhando para o maço de cartas, sem falar nada por um momento. Tinha feito centenas de perícias em documentos ao longo da carreira. Tinha lido contratos que escondiam fortunas, depoimentos que mudavam histórias, relatórios que afundavam empresas. Mas aquele maço de cartas amarradas com um barbante simples era diferente de tudo que tinha segurado nas mãos, porque não tinha valor jurídico nenhum. E pesava mais do que qualquer coisa na caixa. Tem algo mais que a senhora precisa me contar? Ele perguntou. Cláudia olhou para o jardim. Tem uma coisa que eu guardei que vai doer mais do que o resto. Virou para ele. Numa das cartas, Sônia descreve o dia em que tentou ir pessoalmente até a empresa de Renato. Isso foi alguns anos depois do afastamento. Ela foi até a recepção, disse o nome dela, pediu para falar com o filho. Mateus esperou. A recepcionista foi verificar, voltou alguns minutos depois e disse que o senhor Renato havia pedido para informar que não tinha interesse em contato. Cláudia parou. Sônia descreveu o que sentiu naquele momento com uma clareza que machuca até hoje. Ela disse que foi a primeira vez que acreditou de verdade que o filho tinha escolhido não a querer. O silêncio na varanda foi pesado. Mas ele nunca deu essa instrução, Mateus disse. Nunca, Cláudia confirmou. E ela não sabia disso. Voltou para casa achando que o filho tinha escolhido. Sacudiu levemente a cabeça. E mesmo assim, continuou escrevendo. Continuou mandando as cartas para mim. Continuou sendo mãe de um filho que ela achava que tinha aberto mão dela. Mateus fechou a caixa com cuidado. Ficou olhando para ela por um segundo antes de levantar. Posso levar isso? É para isso que está aqui, Cláudia disse. Mateus se levantou, pegou a caixa e estava caminhando até o portão quando Cláudia chamou de novo. Moço, ele parou. Quando você chegar até Renato, não resume. Não explica. Deixa ele ler cada carta, cada uma, na ordem. Ela olhou para a caixa nas mãos de Mateus, com aquela expressão de quem está despedindo de algo que guardou com zelo por tempo demais. Porque não é sobre provar nada. É sobre ele entender que a mãe nunca parou. Mateus assentiu. Colocou a caixa no banco do passageiro, fechou a porta com cuidado, como se o conteúdo fosse frágil, e ficou parado por um segundo antes de dar a partida. 300 quilômetros de volta. A caixa no banco ao lado, e dentro dela dezenas de cartas escritas por uma mãe para um filho que nunca recebeu nenhuma. Quando Renato abriu a porta do escritório e viu Mateus entrar com aquela caixa de papelão, não precisou de explicação nenhuma. Havia algo no jeito que Mateus carregava aquilo que dizia tudo antes de qualquer palavra. Renato colocou a caixa sobre a mesa, olhou para o barbante que amarrava as cartas e sentiu as mãos pesarem. Quantas são? Ele perguntou. Não contei, Mateus respondeu. Mas tem uma para cada aniversário seu, e tem outras no meio. Renato desatou o barbante devagar. Pegou a primeira carta, olhou para a data. Era do ano em que ele tinha inaugurado o primeiro empreendimento da Cavalcante. O dia em que ele tinha discursado na frente de 200 pessoas, sentindo que tinha chegado onde queria. A letra da mãe estava ali, miúda,
inclinada para a direita. Vi você no jornal hoje. Estava de terno, sorrindo daquele jeito que você sempre sorriu quando estava orgulhoso, mas tentava esconder. Fiquei olhando para a foto por um longo tempo. Você cresceu, meu filho. E eu não estava lá para ver. Renato parou de ler. Não porque não aguentava, mas porque precisava de um segundo para entender o tamanho do que estava segurando. Sua mãe tinha visto aquela foto. Tinha reconhecido o sorriso dele. Tinha ficado olhando por um longo tempo, e ele, naquele mesmo dia, tinha chegado em casa, olhado para o teto no escuro e sentido aquele vazio que nenhuma conquista preenchia. Agora ele sabia de onde vinha aquele vazio. Renato ficou com as cartas até tarde. Não leu todas de uma vez. Não conseguiu. Depois da terceira, precisou parar, levantar, andar pelo escritório vazio, porque ficar sentado com aquilo tudo era pesado demais. Voltava, pegava outra, lia, parava de novo. A noite foi assim, nesse ritmo quebrado de quem está recebendo algo grande demais para caber de uma vez só. Tinha a carta do dia em que ele assinou o primeiro contrato grande da Cavalcante. Tinha a carta do ano em que a empresa foi citada numa revista de negócios pela primeira vez. Tinha a carta de um ano em que aparentemente nada de especial tinha acontecido na empresa. Mas Sônia escrevia que havia sonhado com ele e acordado com saudade. Cada carta era uma prova de presença, de uma mãe que não tinha ido a lugar nenhum. A última carta da pilha era diferente das outras, mais curta. A letra um pouco menos firme, como se a mão tivesse cansado ou a emoção tivesse atrapalhado. Estava escrita há poucos meses. Alcides me disse que vai até você. Eu pedi que não fosse, fiquei com medo do que você ia pensar, do que ia sentir. Mas ele disse que já esperou tempo demais e que pai não desiste. Eu não dormi direito desde que ele saiu. Fico pensando se você vai atender, se vai ouvir, se vai acreditar. E fico pensando numa coisa que não consigo tirar da cabeça. Se você um dia ler isso, quero que saiba que eu nunca escolhi ficar longe. Nunca. Nem um dia. Renato dobrou a carta. Colocou junto com as outras. Amarrou o barbante no mesmo lugar onde estava antes. Ficou olhando para a caixa por um longo momento. Depois, pegou o celular e ligou para Mateus. Era quase meia-noite. Preciso do endereço, ele disse quando Mateus atendeu. Mateus não perguntou qual endereço. Te mando agora. Renato saiu antes do sol nascer. Não avisou ninguém na empresa. Não levou assessor, não levou motorista. Pegou o carro que ficava na garagem de casa, aquele que ele quase nunca usava, porque sempre havia alguém para dirigir. E foi sozinho. O celular ficou no banco do passageiro com a tela virada para baixo. Não queria falar com ninguém. Não queria pensar em investidores, em contratos, em Débora, em nada que tivesse CNPJ. 300 e poucos quilômetros de estrada com o sol nascendo pela janela do lado direito. Renato não ligou o rádio. Ficou com o silêncio mesmo, que era desconfortável no começo e foi ficando necessário com o tempo. Era o tipo de silêncio que a vida de Renato não tinha mais espaço para acomodar. E ele só percebeu isso agora, dirigindo sozinho numa estrada de interior com uma caixa de cartas no banco de trás. Chegou na cidade perto do meio da manhã. Era menor do que ele imaginou. Uma praça no centro com uma igreja de fachada antiga, comércio simples nas calçadas, gente andando sem pressa. Renato parou numa padaria para pegar o endereço certo no mapa e ficou um segundo olhando pela janela do carro para aquela movimentação tranquila. Pensou que a mãe andava por aquelas ruas. Fazia compras naqueles mercados. Conhecia as pessoas que passavam. Tinha construído uma vida inteira num lugar que ele nunca tinha visto. A rua era residencial, arborizada, com casas de tamanhos diferentes, mas todas com aquele cuidado de quem mora há tempo e tem orgulho do lugar. Renato foi diminuindo a velocidade sem perceber, como se o corpo estivesse adiando o que a cabeça já tinha decidido. A casa tinha o número que Mateus mandou.
Portão de ferro simples, jardim pequeno na frente, uma mangueira velha no canto do quintal, com a sombra espalhando pelo chão. Uma cadeira de balanço na varanda, vazia. Renato parou o carro, desligou o motor, ficou parado. Não saiu por um tempo. Ficou com as mãos no volante, olhando para aquela casa como alguém que está do lado de fora, de algo que sempre foi seu, mas nunca soube. Pensou em tudo que ia dizer. Ensaiou frases, descartou todas. Não havia frase certa para aquele momento, nunca ia haver. Abriu a porta e saiu. O portão estava destrancado. Empurrou devagar, entrou no jardim e foi andando pelo caminho de pedras que levava até a varanda. Cada passo custava alguma coisa. Não era medo, era o peso de tudo que estava prestes a mudar. Antes de chegar na porta, ouviu um barulho dentro da casa. Passos. Depois, silêncio. Depois a porta se abrindo. Dona Sônia apareceu na soleira. Renato parou. Ela estava mais velha, claro que estava. 15 anos não passam sem deixar marca. O cabelo que ele lembrava escuro estava grisalho agora, preso atrás com um grampo simples. Ela usava um avental por cima da roupa, como se tivesse sido interrompida no meio de alguma coisa. As mãos estavam levemente úmidas, talvez de lavar louça, talvez de nervoso. Mas os olhos eram os mesmos, exatamente os mesmos. Ela olhou para ele durante um segundo inteiro, sem falar. Como se precisasse confirmar com os próprios olhos que era real. Que ele estava ali, de pé, no jardim dela, depois de tudo. Renato! A voz saiu pequena. Não foi exclamação, não foi choro imediato. Foi só o nome dele, dito com uma ternura que ele não ouvia desde que era criança. E não sabia que sentia falta até ouvir de novo. Ele não conseguiu falar. Ficou parado no caminho de pedras, com 15 anos de distância entre os dois, e não achou nenhuma palavra que fosse suficiente. A garganta fechou. Os olhos esquentaram. E Renato, que tinha aprendido a controlar cada reação, em cada reunião, de cada ano da vida adulta, não controlou nada. Sônia desceu o degrau da varanda. Caminhou até ele. E quando chegou perto, não disse nada, não perguntou nada, não explicou nada. Só abriu os braços. E ele foi. Foi como filho, como criança. Com aquele abandono completo de quem finalmente chegou num lugar seguro, depois de muito tempo fingindo que não precisava de nenhum lugar assim. Ficaram abraçados no jardim por um tempo que nenhum dos dois mediu. A mangueira fazia sombra. A rua estava quieta. O mundo continuava existindo em algum lugar distante, com seus contratos e suas reuniões e suas urgências. Mas ali, naquele jardim, o único tempo que existia era aquele. Foi Sônia quem falou primeiro, com a voz abafada no ombro do filho. "Eu vi você no jornal tantas vezes", ela disse. "Cada vez que saía uma notícia eu recortava. Tenho uma caixinha lá dentro cheia de recorte de jornal." Renato riu. Foi um riso molhado, partido no meio, mas foi riso. "A senhora guardou o recorte de jornal." "Guardo até hoje." Ela se afastou um pouco para olhar para o rosto dele. Levantou a mão e tocou no rosto do filho com uma leveza que só mãe tem. "Você cresceu. A senhora também." Ela sorriu. E aquele sorriso era o mesmo de quando ele era menino e chegava em casa com alguma conquista pequena, que só ela achava importante o suficiente para comemorar. Entraram na casa. Sônia fez café, colocou na mesa, sentou na cadeira da frente. Renato olhou ao redor. A casa era simples, limpa, com aquele cheiro de lar que alguns lugares têm e outros nunca vão ter. Em cima de uma estante havia uma caixinha de madeira. Do lado, uma foto desbotada numa moldura simples. Renato se levantou, foi até lá. Era uma foto dele, tirada de um jornal, recortada com cuidado. A foto da inauguração do primeiro empreendimento. Ele de terno, sorrindo, com aquele sorriso que a mãe tinha descrito na carta. Ficou olhando para aquela foto dentro da casa da mãe e entendeu alguma coisa que nenhum documento, nenhuma prova, nenhuma revelação tinha conseguido fazer entender de verdade.
Ela nunca tinha desistido, em nenhum dia, em nenhuma hora, em nenhum momento em que teria sido mais fácil desistir. Foi quando ouviram o portão, passos no caminho de pedras. Renato virou. Alcides entrou pela porta com a mochila velha no ombro e aquela calma de sempre. Olhou para o filho, olhou para Sônia, e o que passou no rosto dele não era surpresa, era alívio. O alívio enorme e silencioso de um pai que planejou cada detalhe daquele momento com o único recurso que nunca perdeu: tempo, paciência e a certeza de que família não se abandona. Espera. Renato ficou 2 dias na cidade da mãe. Não planejou ficar tanto. Chegou pensando que ficaria algumas horas, resolveria o que precisava resolver emocionalmente e voltaria. Mas a casa de Sônia tinha um jeito de segurar as pessoas. Não por nada grandioso. Pelo contrário. Pelo café que ela fazia 2 vezes por dia na hora certa. Pelo silêncio que não precisava ser preenchido. Pelo jeito que ela perguntava se ele tinha dormido bem, com a naturalidade de quem nunca deixou de ser mãe. Alcides dormiu no quarto de hóspedes, Renato no sofá da sala, debaixo de uma manta que cheirava a armário antigo. E naquela segunda noite, olhando para o teto daquela casa simples, ele pensou que não dormia assim, sem ansiedade, sem o peso de amanhã, fazia mais tempo do que conseguia lembrar. Na manhã do segundo dia, os 3 tomaram café juntos na mesa pequena da cozinha. Não houve grande conversa. Sônia falou do jardim, de uma vizinha que tinha tido um bebê semanas atrás, de uma receita que estava querendo tentar. Alcides ouvia e respondia com aquela economia de palavras que era a marca dele. Renato ficou olhando para os dois e sentiu alguma coisa que não sabia nomear direito. Não era alegria exatamente. Era mais fundo que isso. Era a sensação de algo voltando para o lugar depois de muito tempo torto. Mas o mundo não tinha parado. O celular, que ficou com a tela virada para baixo durante 2 dias, tinha 43 mensagens não lidas quando Renato finalmente olhou. Mateus tinha mandado 6. As últimas 2 tinham um tom diferente das anteriores. Mais direto, mais urgente. Débora não está parada. Precisamos conversar hoje. Renato leu a mensagem 2 vezes, guardou o celular no bolso, foi até a varanda onde a mãe regava as plantas e ficou olhando para ela por um momento sem que ela percebesse, gravando aquela imagem. Depois disse que precisava voltar. Sônia parou de regar, virou para ele com aquela expressão que as mães têm quando estão segurando mais do que mostram. Eu sei, ela disse. Vai resolver o que precisa resolver. Eu volto, ele disse, e não foi promessa vazia. Foi a primeira promessa que ele fez naquela direção em 15 anos. Ela assentiu, não abraçou de novo, não fez drama de despedida. Apenas colocou a mão no rosto do filho por um segundo, aquele gesto de sempre, e voltou para as plantas. Renato foi embora com aquela imagem no retrovisor. Mateus estava esperando no escritório quando Renato chegou. Tinha documentos organizados na mesa, o mesmo método de sempre, mas desta vez a expressão era diferente, mais fechada, de quem passou os últimos 2 dias vendo algo se formar e não gostou do que viu. Débora entrou em contato com 2 dos investidores da reunião. Mateus disse antes mesmo de Renato sentar. Não sei exatamente o que disse, mas um deles mandou uma comunicação formal pedindo esclarecimentos sobre a estrutura societária da empresa. O outro sinalizou que pode reconsiderar o aporte. Renato ficou de pé. Ela foi até os investidores. Foi. E foi rápido. 2 dias, 2 contatos. Mateus pausou. Ela sabia que você ia se afastar para resolver a situação pessoal. E usou exatamente esse tempo. Renato ficou olhando para a cidade pela janela. Aquele movimento de sempre lá embaixo. Pensou em Débora, na calma com que ela tinha saído daquela sala 3 dias atrás. Tinha achado que era resignação. Não era. Era estratégia. Tem mais, Mateus disse. Renato virou. Encontrei o mecanismo completo do desvio. Não é uma conta separada, é uma empresa.
Uma prestadora de serviços que consta nos registros da Cavalcante como fornecedora de consultoria estratégica desde o segundo ano de operação. Fatura regularmente, tem contratos assinados, tudo muito bem documentado. Mateus colocou uma folha na frente de Renato. O problema é que essa empresa não tem estrutura real. Não tem funcionários, não tem endereço operacional, não entrega nada. Existe só no papel. Renato olhou para a folha, para o nome da empresa, para o CNPJ, para a data de constituição. Quem é o sócio dessa empresa? Ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Tem um nome interposto na frente, mas a trilha leva para Débora. Mateus olhou para Renato. Essa estrutura foi montada no mesmo período em que ela se tornou sua sócia. Desde o começo, Renato, ela entrou na empresa com um plano. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era o silêncio de quem está processando uma surpresa. Era o silêncio de quem está vendo os últimos pedaços de uma ilusão caírem no chão. Renato pensou nos anos que tinham trabalhado juntos, nas decisões que tomaram lado a lado, nas vezes que ele tinha agradecido a presença dela, a eficiência, a lealdade que ele achava que era real. Pensou em como é possível passar tanto tempo ao lado de alguém e não enxergar o que está bem na frente. Convoca ela para amanhã, Renato disse. Aqui, com você presente. Débora chegou no horário, pontual como sempre, postura como sempre, a mesma armadura de sempre. Mas quando entrou na sala e viu Mateus sentado ao lado de Renato com os documentos na mesa, alguma coisa no rosto dela mudou por uma fração de segundo. Pequena demais para ser chamada de reação, grande demais para ser ignorada. Sentou, cruzou as mãos sobre a mesa. Renato não enrolou. Empurrou a folha com o nome da empresa fantasma em direção a ela. Débora olhou para o papel. Ficou olhando por alguns segundos. Depois olhou para Renato. Eu quero que você entenda que nunca foi sobre te prejudicar, ela disse. Eu sei, Renato respondeu. Foi sobre te beneficiar, que é diferente, mas não é melhor. Ela abriu a boca, fechou. Você foi até os investidores, ele continuou. 2 dias. Você sabia que eu ia sair e usou esse tempo. Eu precisava proteger minha posição. Sua posição. Renato falou a palavra devagar. Você passou 15 anos construindo uma posição dentro da minha empresa, usando dinheiro que não era seu e informações que não eram suas. Afastou minha mãe porque ela tinha percebido. Bloqueou meu pai porque ele sabia. E quando tudo começou a desmoronar, foi até os investidores para garantir que você ainda tivesse alguma carta na manga. Débora ficou em silêncio. Foi Mateus quem falou. Temos documentação suficiente para um processo formal de apuração. Movimentações, contratos, a estrutura da empresa interposta, o histórico de bloqueios de comunicação. Ele pausou. A decisão de como isso vai ser conduzido é do Renato. Débora olhou para Renato. E pela primeira vez em todo aquele tempo, o que havia nos olhos dela não era cálculo. Era algo mais parecido com o peso de quem carregou uma construção grande demais, por tempo demais, e finalmente não tem mais força para sustentar. O que você quer? Ela perguntou. Quero que você assine o afastamento formal, Renato disse. Quero que a estrutura da empresa fornecedora seja desfeita com auditoria completa. E quero que os investidores recebam a versão correta do que aconteceu. Ele pausou. Sem escândalo, sem exposição pública, mas com a verdade. Débora ficou olhando para ele por um longo momento. Por que sem escândalo? Ela perguntou, genuinamente sem entender. Renato pensou na mãe na varanda regando as plantas. Pensou no pai entrando pela porta da sala com a mochila velha e o alívio no rosto. Pensou nas cartas amarradas com barbante dentro de uma caixa de papelão guardada por uma amiga numa cidade pequena. Porque eu não quero construir o que vem a seguir em cima de destruição, ele disse. Já tem fundação torta demais nessa história. Débora assinou os documentos naquele mesmo dia. Saiu da sala sem drama, sem palavra final, sem a dignidade performática de sempre.
Saiu como alguém que finalmente parou de fingir que o peso que carregava era leve. Mateus organizou os papéis, colocou na pasta e ficou olhando para Renato por um segundo. É isso? É isso, Renato respondeu. Mas não era. Tinha uma coisa ainda, a mais importante. Ele pegou o celular, abriu os contatos e ficou olhando para o nome que tinha adicionado 2 dias atrás, na cozinha pequena de uma casa simples, enquanto a mãe anotava o próprio número num pedaço de papel de pão, com uma caneta que mal escrevia. Ainda não era hora de ligar, mas estava quase. Renato passou a semana seguinte trabalhando diferente. Não era só o ritmo, era outra coisa, mais difícil de nomear. Era como se ele tivesse voltado da cidade da mãe com menos peso nos ombros e mais clareza nos olhos. As decisões saíam mais diretas. As conversas eram mais curtas e mais honestas. Bruno percebeu. Mateus percebeu. Até os funcionários que mal tinham contato direto com ele perceberam que algo tinha mudado no homem que chegava antes de todo mundo e ficava até depois de todo mundo. A primeira coisa que Renato fez foi ligar pessoalmente para cada um dos 2 investidores que Débora havia contactado. Não mandou e-mail, não delegou para a assessoria, não pediu que Mateus intermediasse. Ligou ele mesmo, explicou a situação com a honestidade direta de quem não tem mais interesse em manter aparências e ouviu o que cada um tinha a dizer. Um deles manteve o afastamento. O outro, depois de uma conversa longa e sem rodeio, decidiu continuar. Renato aceitou os 2 resultados com a mesma serenidade. A auditoria nas contas da empresa avançou durante aquela semana com Mateus, conduzindo cada etapa. O que foi desviado ao longo dos anos foi mapeado com precisão. Uma parte significativa podia ser recuperada, outra parte não. Renato olhou para os números finais. Ficou em silêncio por um momento e disse apenas: começa a regularização, sem lamento, sem raiva, com a disposição de quem entendeu que consertar custa e que o custo vale mais do que continuar torto. Numa tarde daquela semana, entre uma reunião e outra, Mateus entrou na sala com um envelope fino. Encontrei mais uma coisa que você precisa saber, ele disse, com aquele cuidado de sempre quando o assunto era delicado. Renato abriu o envelope. Era um registro. Uma anotação administrativa antiga da recepção da empresa, do tipo que ficava arquivado em papel antes de tudo ser digitalizado. Uma visita não recebida. Nome da visitante: Sônia Cavalcante. Data: alguns anos após o afastamento. Observação escrita à mão por uma recepcionista que provavelmente nem trabalhava mais ali. Visitante informada de que não há interesse em atendimento. Retirou-se sem incidente. Renato ficou olhando para aquela linha por um tempo longo. Sua mãe tinha ido até ali. Tinha dito o nome dela na recepção. Tinha esperado. E alguém, seguindo instrução de Débora, tinha olhado para ela e dito que o filho não queria atender. Ele dobrou o papel com cuidado, colocou dentro do envelope e guardou no bolso. Não disse nada, mas Mateus viu o que passou pelo rosto dele e teve a sabedoria de não preencher aquele silêncio com nenhuma palavra. Naquela noite, Renato ligou para Cláudia. Ela atendeu no segundo toque, como se não fosse surpresa nenhuma. Ele agradeceu. Não com discurso, não com elaboração. Agradeceu do jeito simples, direto, de quem sabe que algumas dívidas não se pagam, mas se reconhecem. Cláudia ouviu, ficou quieta por um segundo e disse: cuida dela, é tudo que eu queria. Renato prometeu que sim, e desta vez a promessa não precisava de testemunha. A reunião aconteceu numa sexta-feira de manhã. Renato convocou toda a equipe, não só os gestores, não só os sócios remanescentes, todo mundo. Os da operação, os do administrativo, os estagiários que mal conheciam o nome dele. A sala maior da empresa ficou cheia de um jeito diferente do que estava acostumada.
sem apresentação de slides, sem mesa de negociação, sem café na bandeja de prata. Renato ficou de pé na frente de todos e começou a falar. Contou sobre o pai, sobre a chegada inesperada naquela sala algumas semanas atrás, sobre o homem de roupas surradas que entrou sem pedir licença e mudou tudo com uma ligação. Contou sobre a mãe, sobre os 15 anos, sobre as cartas que nunca chegaram e sobre a caixa de papelão guardada por uma amiga numa cidade pequena. Não contou tudo, não precisava. Contou o suficiente para que cada pessoa naquela sala entendesse o que estava ouvindo, que o homem à frente deles tinha construído uma empresa enorme em cima de uma dor que nunca tinha sido resolvida e que ia reconstruir essa empresa agora em cima de algo mais sólido do que dinheiro, mais duradouro do que contrato, mais verdadeiro do que qualquer projeção de crescimento numa tela de apresentação. Quando Renato terminou de falar, a sala estava em silêncio. Então alguém começou a bater palma. Depois outro. Não foi aquela salva de palmas de evento corporativo, ensaiada e vazia. Foi o tipo de aplauso que começa devagar, porque as pessoas precisam de um segundo para entender o que estão sentindo antes de reagir. Renato levantou a mão, pedindo silêncio. Tinha mais uma coisa. Tem duas pessoas que eu quero apresentar a vocês. Alcides entrou primeiro pela porta lateral. Vinha com a mesma mochila velha, a mesma roupa simples, aquele mesmo passo sem pressa. Caminhou até o lado do filho e ficou de pé ao lado dele com a naturalidade de quem está exatamente onde sempre deveria ter estado. Alguns funcionários que estavam ali no dia da reunião interrompida reconheceram aquele rosto. O homem que tinha entrado sem pedir licença, o homem que Renato tinha mandado ignorar. Renato colocou a mão no ombro do pai. Esse é meu pai, o homem que não desistiu quando seria muito mais fácil desistir. Alcides não disse nada. Não precisava. Ficou olhando para aquela sala cheia de gente com os olhos brilhando e a compostura intacta de sempre. Mas quem olhava de perto via tudo. Depois, Sônia entrou. Vinha devagar, com aquele jeito dela de não ter pressa, o cabelo grisalho preso, as mãos juntas na frente. Olhou para a sala, para toda aquela gente olhando para ela, e sorriu com uma leveza que não combinava com tudo que tinha passado. Era o sorriso de quem chegou depois de uma viagem muito longa e finalmente reconhece o destino. Renato foi até ela, ficou ao lado dela e disse para a sala inteira: essa é minha mãe, que nunca parou de ser mãe, mesmo quando alguém fez de tudo para convencer os dois de que esse tempo tinha acabado. Não houve aplauso dessa vez. Houve algo mais raro numa sala corporativa. Houve emoção de verdade. Gente que olhou para o lado para não mostrar que estava chorando. Gente que não se importou em mostrar. Mais tarde, quando a sala tinha esvaziado e restavam só os três, Renato foi até a janela. O mesmo lugar de sempre, a mesma cidade lá embaixo. Mas o homem que estava olhando para ela era diferente do que ocupava aquele mesmo espaço semanas atrás. Alcides ficou sentado numa cadeira, quieto, a mochila no colo. Sônia caminhou até o lado do filho e ficou olhando para a cidade com ele. Não disse nada. Só ficou ali, ombro a ombro, como se aquele gesto simples fosse capaz de cobrir 15 anos de distância. E de alguma forma era. Renato tirou o celular do bolso, abriu os contatos, ficou olhando para o nome que tinha adicionado na cozinha pequena daquela casa simples, escrito com a letra dele numa agenda de papel antes de ser passado para o celular. Um nome que por 15 anos ele acreditou que não podia mais chamar. Olhou para a mãe ao lado dele. Ela estava olhando para a cidade, sem perceber o que ele estava prestes a fazer. Renato discou, esperou, 2 toques, 3. Do outro lado, uma voz atendeu. Era Cláudia. Liguei para agradecer de novo, ele disse. E para falar que ela está aqui. Ouviu a voz de Cláudia partir do outro lado da linha. Uma risada molhada, daquelas que acontecem quando a emoção e o alívio chegam juntos,
e não cabe em nenhum dos dois separado. Renato desligou, guardou o celular no bolso e ficou ali, entre o pai sentado em silêncio e a mãe de pé ao lado, olhando para a cidade que tinha construído, pensando que demorou demais para entender uma coisa que estava ali desde o começo, esperando. Que o maior patrimônio que um homem pode ter não aparece em nenhum balanço. Não tem CNPJ, não tem contrato, não precisa de assinatura, não cresce com juros e não se perde em auditoria. É o tipo de coisa que uma mochila velha carrega melhor do que qualquer maleta de executivo. E que um pai com roupas surradas pode entregar de volta ao filho mais rico do que qualquer herança que o mundo conhece.